Bom, hoje a gente vai ver de fato como fazer o deploy do Minion, ou MinIO, tanto faz a pronúncia. Para quem não conhece, o Minion é um armazenamento em objeto, com container, que basicamente você pode subir seus arquivos, como imagens, né, PDF, enfim. Ele é bem parecido com a Amazon, bem legal, e é uma solução principalmente para quem quer utilizar, né, e não pagar a princípio uma Amazon, que seria o mais ideal. Então a gente vai ver como fazer o deploy. Ele vai ser importante também para o nosso próximo vídeo sobre Typebot, porque ele vai estar configurado e aí ele vai se integrar com o Typebot de forma simples e bem fácil. Vou vir aqui então agora na documentação, como sempre. Importante, tá? Sempre ver a documentação. Eu não vou passar por tudo aqui para não ficar aquele vídeo chato, mas eu preciso te explicar como ele funciona. Então ele tem aqui como fazer o deploy dele apenas em um disco, em uma máquina, que é o nosso caso. Então nesse caso aqui é o suficiente para quem vai começar. Fica só uma observação importante, que você precisa ter uma máquina com bastante espaço, principalmente se você for mandar arquivos muito grandes, tá? Que vai ocupar muito espaço, porque o que ele utiliza mesmo aqui é a questão de espaço. E nesse caso, se você utiliza a nossa estrutura em Docker, você sabe que você pode contratar uma máquina separada em algum lugar que tem bastante espaço e colocar lá a sua aplicação, tá? Então temos aqui a aplicação em uma máquina e temos também uma máquina e múltiplos discos, né? Nesse caso, aí você vai ver toda a configuração, mas não precisa passar por isso aqui. O que tem aqui já é suficiente, a gente não precisa complicar, né? Aqui o que a gente pode fazer é extrair para deixar simples para você entender. Então, descendo aqui, a gente vai ver como é que funciona. A gente tem que pegar a imagem, tem que ver as variáveis que existem. Então, nesse caso aqui, com o Docker, a gente pode pegar diretamente aqui do site, né, do Quai.io, pegando a imagem direto, que é o que a gente vai fazer. Também tem no DuckHub, se você quiser pegar, só que a gente vai pegar esse primeiro exemplo. E aqui, ó, como segundo passo, você vai ver as variáveis de ambiente que tem. A gente vai ver daqui a pouco, vai ficar tranquilo. Então são poucas variáveis e basicamente é bem simples de rodar aqui o MinIO, tá? Temos aqui um exemplo, né, de como rodar com Podman ou com Docker, que é o nosso caso aqui. Mas como sempre a gente tem toda a configuração, e como eu falei, ficar passando por isso aqui não vai ser interessante. Eu já tenho um arquivo pronto. Antes mesmo de começar aqui a mostrar o arquivo em si, como é que eu montei, é interessante para você que está chegando agora. Toda essa estrutura aqui está sendo utilizado o Docker no modo Swarm, e eu tenho um vídeo aqui mostrando do zero como subir a aplicação e como montar, que é bem simples, bem fácil, mais fácil do que você imagina. Então acompanhe aí caso você não tenha visto. Aqui para começar você pode ver que tem aqui a versão do arquivo, os services, e nesse caso é um só. E aqui tem um detalhe que a gente vai ver daqui a pouco. Então temos a imagem, como a gente viu, que eu te mostrei, né, que a gente está pegando. Aqui nesse caso dessa imagem precisa de um comando que ele te dá lá também na documentação. Então já copiei e colei aqui, onde ele abre aqui na porta 9001, para a gente de fato, né, acessar esse serviço. E depois temos as networks, que nesse caso o Trafic. Novamente já tem um conteúdo falando sobre o Trafic. Estou colocando na mesma rede para a gente configurar, no caso, o domínio com SSL, certo? Depois temos os volumes. Nesse caso aqui é um volume só. Esse volume eu chamei de MinioData, que mapeia toda a pasta ali, /data da nossa aplicação, que pega arquivos, pega o banco, né? Pega tudo. Então, basicamente, estou dando um geral aqui, mapeando nessa parte utilizando o Docker, certo? E aí tem o environment, né, que são as variáveis de ambiente. E nessa aplicação ela é bem simples, você pode ver que são 1, 2, 3, 4 apenas variáveis para você estar colocando. Então não tem segredo, tá bem simples. Você tem aqui o user, você tem a senha, muito importante colocar uma senha aí que seja forte, e tem aqui as URL. Essa primeira URL você vai colocar console, você vai colocar admin ou o que você preferir. Vai ser a parte que você vai acessar no navegador, o Minion ali, para você estar logando, né? E criando seus buckets, criando ali usuários, enfim. Vai ser o usuário padrão inicial para você estar acessando. Depois você tem aqui o server URL, que nesse caso eu coloquei S3. Tem pessoas que colocam aqui storage, tem pessoas que colocam CDN,
Eu vou colocar esse 3 para ficar bem parecido com a Amazon, então você pode definir o que você preferir também. Não se esqueça, tá? Altere o seu domínio. Tem gente que baixa o arquivo e não altera nada, e só sobe achando que vai funcionar. Então, dessa forma aqui, você viu, né, que é bem simples. E temos o deploy como sempre, vai rodar no modo replicate. Vai ser uma réplica só, não é mais necessário que uma, né? Ter duas aqui não precisa. Tem aqui onde ele vai rodar, sempre no manage, ou aonde você preferir. Então, como eu falei, se você tiver uma máquina, né, se você quiser colocar em uma máquina que tem mais espaço, é só você definir aqui aonde ela se encontra, tá? E aqui no caso, para os recursos, como sempre, o ponto inicial eu coloquei 0.20, né, que seria 20% do processador, e memória eu coloquei 512. De preferência, coloque 1 GB ou de acordo com o que você utilizar. E aqui antes de a gente ver o labels, né, onde a gente configura o domínio, eu tenho só os volumes que eu utilizei lá em cima. Então tá aqui, o external está como true, e a network também, que é o traffic que eu utilizei lá em cima, está como external como true, só para não concatenar com o nome da minha stack. Fazendo isso aqui eu vou abrir o labels, e no labels vem agora o segredo dessa aplicação, que nesse caso você vai ver uma configuração do traffic diferente do que a gente vem vendo, né, até o momento. Então aqui olha só que bacana. Eu vou aproximar para você ver. Aqui pessoal, você pode ver que eu tenho uma configuração e tenho outra configuração. São dois domínios, né, subdomínios diferentes com configurações diferentes. Então presta bem atenção agora que vai fazer a diferença você entender isso aqui. Aqui como você pode observar, é a mesma configuração que a gente vem vendo. Entretanto, olha só. Eu vou ter aqui a regra, tá? Normal, criando a rota, só que nesse caso aqui com o nome mínimo S3, essa regra vai se aplicar no meu subdomínio, que eu coloquei aqui o S3, e aí eu aplico aqui o certificado, eu informo que a porta vai ser a 443, né, que é a porta para certificado, o TLS vai ser como true, esse mínimo aqui, service, eu estou jogando para o mínimo S3, então preste atenção, e depois o load balance, aonde é que ele vai, né, jogar esse, quando for acessado no meu domínio, qual a porta que ele vai jogar, vai ser a porta 9000 aqui, certo? Aí vem a primeira dúvida, Rafael, mas em outros vídeos você falou que o nome na minha rota é o mesmo nome do meu serviço que está lá em cima no meu arquivo. Entretanto, aqui a gente tem duas configurações diferentes e não tem como deixar o mesmo nome. E se você perceber, eu faço isso, né, para ficar mais fácil, só que você que cria aqui o nome da rota. Então, o nome da rota eu coloquei Minion S3. Com esse nome aqui, eu continuo, né, criando ela, aplicando o SSL, colocando aqui na porta certa do SSL, o TLS como true. E na hora de jogar no serviço, eu já tenho o nome dela aqui já configurado com a regra, então eu coloquei aqui, ó, o Minion S3. E nesse caso, com a mesma rota, olha só, Minion S3, eu estou fazendo o load balance na porta 9000, nesse caso para o S3, tá? Que tem lá na documentação que ele fala. E aí nesse caso, diferente de outras aplicações que a gente já viu aqui, geralmente tem outro container, né, para a gente criar outro serviço. Nesse caso, o mesmo container a gente configura novamente aqui, olha só que bacana. Então a gente cria aqui uma nova regra, né? Só que com um domínio diferente. Aqui vai ser console, o que você preferir colocar, fica a seu critério, tá? Lembre-se de alterar aqui e lá nas configurações de ambiente também, na URL, você tem um console. Então nesse caso, olha aqui o nome, ó. O nome que eu dei, Minion Console, poderia ser o nome que você preferir. Nesse caso, estou criando o nome dessa rota, tá? Desse router. E novamente eu pego esse nome, aplico aqui o SSL, faço toda a configuração conforme eu expliquei para você, jogando aqui, ó, novamente no serviço, só que esse serviço é um mini console que a gente criou aqui, ó, todas as rotas e serviços, e o load balance, o que muda aqui? É a porta, porque não pode ser na mesma porta. Então esse mesmo container abre a porta 9000 e também a 9001, que nesse caso aqui, ó, vai rodar o console para você estar acessando o navegador através desse domínio que a gente colocou nessa regra aqui de domínio. Então é o que diferencia um para o outro, é a porta do load balance, que está diferente, e o domínio, se você ver, é diferente, né? O restante vai ser a mesma coisa. É claro também, não pode esquecer o nome da rota. Então é o Minion S3 nesse primeiro, e nesse caso eu criei aqui, ó, só para você ver, o Minion Console.
que é diferente o nome dessa rota. Então se aplica a tudo aqui. Eu acho que deu para entender, né? Se deu para entender, deixa nos comentários. E também já deixa aquele like, que esse conteúdo você só vê aqui. Pronto, feito isso aqui, eu já configurei nesse mesmo container, que é o serviço Minion, tanto para acessar o S3, que são os arquivos públicos, e também o console que eu preciso aplicar aqui no meu domínio. Então não se esqueça de trocar aqui e colocar o que você preferir, tá? Feito isso aqui, ó, vou copiar, ou melhor, antes mesmo, né, de a gente copiar, vamos abrir as entradas, né, no Cloudflare do S3 e do console para apontar primeiramente e depois a gente subir a stack para de fato instalar o SSL e a gente conseguir de fato acessar. Então vou acessar aqui o nosso Cloudflare, eu já tenho vídeo aí falando sobre ela, tá? Eu vou adicionar um novo registro. O primeiro vou colocar o console, então vai ficar console.meudomínio.com.br e vou pegar o IP da minha máquina, que é esse aqui. A princípio eu vou desligar a nuvem, vou colocar aqui o console, um comentário só para me lembrar depois, vou salvar e já tenho o primeiro endereço apontado. Novamente vou adicionar um novo registro e vou colocar aqui S3, então vai ficar s3.meudomínio.com.br, vou colar o IP, desligar a nuvem, né, o proxy, você pode habilitar depois, e vou colocar aqui, ó, S3, que seria de storage, coloquei ali Minion só para lembrar, para mim apagar depois. Vou salvar e já está aqui as nossas duas entradas prontas, né, para poder estar utilizando. Então aponte primeiro, para não dar problema na hora que você instalar o Trafic, e ele reconhecer de fato que já está funcionando aqui. Um detalhe importante é que você poderia fazer isso aqui em outra empresa, entretanto ia demorar um pouco mais, então a Cloudflare já facilita aqui para a gente. Agora sim eu venho aqui no Portainer, Stack, eu vou vir adicionar nova, eu vou colocar aqui, por exemplo, Minion mesmo, pode ser S3, tanto faz. Eu vou vir aqui, copiar tudo que a gente tem, Ctrl C, eu vou colar aqui, vou dar uma verificada para ver. Então temos aqui, tudo já certo, né? Certinho. Aqui então tá tudo correto. Ok, então vou vir aqui, vou marcar aqui, ó, Deploy, e vamos ver se ele vai subir a aplicação. Pode ver que ele deu sucesso. Se eu acessar o Minion, a gente tem aqui o serviço, que nada mais é o container. E nesse caso aqui ele está falando que está rodando, tá? Eu vou atualizar aqui o meu serviço, só para garantir. Ele vai preparar aqui. Deixa eu atualizar aqui para ver. Ok, então ele está rodando de fato. Por que eu estou fazendo isso? Porque no meu caso aqui eu testo e às vezes eu coloco o mesmo nome e ele acaba pegando já o container que estava funcionando. Aí eu dou um update aqui para ver de fato se ele está rodando, tá? Mas é só essa questão mesmo. Então eu venho aqui agora e vamos acessar na URL. Lembra que a gente tem o S3 e tem um console. Eu vou acessar primeiramente o console. Aqui eu digitei console.aprendanaweb.com.br e olha só. Legal, né? Já abriu. Olha lá, recarregou e já está aqui o nosso container prontinho para você colocar o seu usuário e sua senha. Então já deixa aquele like, olha só. Facilidade, sem complicar. Docker é para ser usado dessa forma, pessoal, não é para complicar. Agora se eu vir aqui, ó, vou pegar só a minha senha, que é uma senha gigantesca, não vou lembrar nunca. E vou colocar Rafael. Eu vou colocar minha senha. E se tudo der certo, olha só, tá aqui o nosso Minion já pronto, instalado aqui e funcionando perfeitamente. Até pra gente integrar isso aqui depois lá com o nosso Typebot, né? Então você vai ver que uma coisa depende da outra. E quando você separa assim, de uma forma que fique mais fácil para você juntar depois e entender, fica muito melhor aí o aprendizado, né? A gente não pega uma comida e na hora de fazer ela joga tudo junto. A gente coloca em uma boca o arroz, a carne na outra e depois no final a gente junta tudo e saboreia aquela comida deliciosa. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas é para você entender que separado fica melhor, para a gente entender e quando junta tudo faz sentido, tá? Bom, aqui não é um vídeo sobre o Minion, né, de como utilizar ele. Até então eu mesmo particularmente não sei utilizar muita coisa dentro dele ainda, mas só para a gente ver que tá testado não, né, que tá funcionando. Eu vou criar aqui um novo bucket e vou escrever aqui teste só para a gente ver e vou criar aqui. Olha só, ele já criou. Então você pode ver que é bem parecido com a Amazon, né? Bem levezinho, não vai consumir muita coisa. O que vai consumir mesmo é na questão
do SSD, né? Do armazenamento que você vai precisar de um armazenamento maior. Mas é aquela, se você tiver muito arquivo, se você subir arquivo muito pesado, né? Que vai consumir muito do seu disco. Então, só verifique essa questão do armazenamento. Mas de resto tá aqui. Eu posso criar minha credencial, documentação, tem aqui. E basicamente está pronto o nosso Minion. Bom pessoal, para complementar aqui o que a gente está vendo, a gente subiu o Minion e a gente mapeou um volume, certo? Lá no nosso arquivo. Se você quiser ver esse volume, não só do Minion, de qualquer outra aplicação que você criou e mapeou o volume, eu posso vir aqui ó, no menu volumes, principalmente para quem está chegando agora, é bom entender como é que funciona. Então aqui ele criou, né, o meu volume e outros volumes também que eu criei utilizando aqui outras aplicações. E aí você consegue ver ó, de forma mais simples, mais fácil, ele pegando o nome correto lá no arquivo quando a gente coloca external igual a true. Ele pega exatamente o nome que você definiu. Olha só, ele não concatena como ele fez aqui com o Portene que a gente subiu lá no início quando a gente estava subindo o nosso Docker e subindo o Portene. Então fica mais fácil até para você visualizar e encontrar aqui o volume quando você faz dessa forma. E outro ponto importante também, às vezes pode aparecer caracteres e números gigantescos. Isso acontece quando você utiliza uma aplicação e você não mapeia o volume ali dentro do arquivo. Então ele precisa ter aquele volume e nesse caso ele faz automaticamente a criação do volume, só que com um monte de caracteres e letras, né, que você não entende nada. Você chega aqui e está cheio aqui, né, de volumes criados, mas é por causa da aplicação que você não definiu e ela foi capaz de criar ali automaticamente. Aí nesse caso você define o volume lá dentro da aplicação que aqueles números, aquelas coisas doidonas que fica aqui, ela sai. Então nesse caso aqui eu tenho o Minion Data, eu posso clicar em Browse, ele vai abrir a pasta dentro que eu estou mapeando, que é a pasta /data que contém o sistema, a teste, que foi o bucket que a gente criou, e o typebot, que foi o conteúdo que eu acabei de gravar e vai estar disponível no link na descrição aí para você ver, tá? Então temos aqui, ó, posso navegar, posso ver o que tem dentro, posso fazer o rename ou posso deletar se eu quiser também. Nesse caso só arquivo, tá? A pasta você só deleta ou renomeia. Deixa eu só ver um arquivo aqui. Ó, no arquivo você pode fazer o download, e aí se você precisar, você faz o download e pode também fazer o upload por aqui. Então é interessante eu mostrar isso aqui para você, principalmente que está começando, para você ver que os volumes eles se encontram aqui. E tudo aquilo que eu mostro para você, exatamente por causa dessa organização, fica dessa forma, muito mais simples para você acessar e ver aqui o conteúdo caso você precise. E aí você está vendo como é simples e fácil subir uma aplicação sem complicações. Já direto ao ponto, direto aqui de como é que funcionam as coisas, de como de fato você deve utilizar o Docker, e não complicar. Então faz o seguinte agora, estou trazendo esse conteúdo gratuito para você, deixa aquele like pelo menos, você já ajuda bastante, se inscreve para você que não é inscrito. Esse conteúdo aqui eu poderia cobrar facilmente e tenho certeza que você pagaria e estou disponibilizando aqui gratuitamente algo bem diferente do que você está vendo aí pela internet. Não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero tentar facilitar e mostrar o Docker como pode ser utilizado na prática, para esse tipo de aplicação, onde você tem aqui o Portene para facilitar. Então na prática mesmo, ó, vamos subir, vamos ver como é que funciona, como montar o arquivo. Inclusive o arquivo vai estar aí disponível para download, para você só subir, claro, alterando aqui as configurações. Não se esqueça de alterar as configurações. E novamente espero que esse conteúdo tenha te ajudado e já já a gente se encontra em outro vídeo.